Em 2022, Robert Pattinson interpretou uma versão mais nova do morcego, um tom mais realista, um tom mais sombrio. E desde então os fãs ficaram ansiosos por uma continuação. E com muita dificuldade esse filme aqui está acontecendo, sendo um filme mais denso, mais assustador e completamente conectado à série do Pinguim. Então nesse vídeo bora conversar um pouco sobre tudo que sabemos sobre The Batman Parte 2. Bora lá! E começamos com uma notícia que a gente demorou pra receber. O roteiro de Matt Reeves para The Batman Parte 2 foi finalizado. E esse roteiro levou um tempo porque ele estava trabalhando até que ele tenha algo que ele realmente acreditasse. E assim que esse roteiro terminou, fontes próximas ao estúdio disseram que a Warner estava simplesmente muito satisfeita. E é engraçado que esse roteiro demorou muito mais do que a gente esperava, levando até o próprio James Gunn a pedir calma aos fãs. E até lembrou ao público que realmente os roteiros demoram pra acontecer. E agora com esse roteiro entregue, a gente chega na próxima fase da produção, que é o planejamento da produção, a escolha do elenco e, claro, o agendamento das filmagens. From your secret friend. E claro, temos a data de estreia desse novo filme, que será em 1º de outubro de 2027. No entanto, vale lembrar que essa data foi adiada, porque, primeiramente, a gente tinha a data confirmada para 3 de outubro de 2025. Então é uma pena, porque esse ano a gente poderia ter tido o filme do Batman e infelizmente a gente não teve. Mas com a data de 2027 confirmada, a gente tem que tomar cuidado com toda a escala de produção que a gente precisa ter aqui, né? Porque são gravações, filmagens, locações, produção, tudo isso para poder acertar tudo correto para 2027 a gente ter um filme aí magnífico, um filme excelente. Mas e o tom do filme e a história dele? Matt Reeves já deixou pra gente algumas pistas desde o primeiro filme. A ideia do diretor aqui foi sempre fazer histórias centradas em Bruce Wayne, com o herói sendo o núcleo emocional da narrativa. Reeves afirmou que ele não queria que vilões engolissem o personagem principal, como acontece em muitas franquias que o antagonista tem um destaque muito grande. E nesse sentido, Batman seguirá como foco, mas é claro, ele vai expandir o universo. E pra mim eu acho muito interessante porque você consegue focar bastante na história do Batman, que é claro o que a gente tá mais ansioso pra ver. Por exemplo, citando em relação a antagonistas que tem um destaque, a gente pode citar aqui Thanos. Tem ali Coringa em The Batman, Cavaleiro das Trevas, que tem um destaque ali tão grande quanto, né? Mas ainda assim, você tem um destaque maior focado no seu herói principal e você trazer os antagonistas, trazer os vilões ali apenas como pontas pra crescer, né? Ou a profundidade do seu personagem principal, do seu herói, é, cara, fantástico. E Matt Reeves sabe fazer isso muito bem. Does this mean anything to you? E através de entrevistas foi confirmado que o filme seguirá com a pegada mais investigativa, basicamente como foi o primeiro filme. Mas em conversas para a imprensa e declarações de membros do elenco, eles apontam que a história abraça muito mais elementos mais sombrios e perturbadores. E eu acho essa ideia muito interessante, porque você aprofunda mais também em toda a cidade de Gotham, que é muito sombria, muito perturbadora. Você tem o próprio Coringa, você tem várias histórias de vilões do Batman que são sombrios. E, cara, é excelente você trazer esse tipo de história pro universo de The Batman. E, claro, a corrupção que existe dentro da política ali também, com a Corte das Corujas também, que possível antagonista desse próximo filme do Batman. Cara, tem muita história pra contar aí e eu acredito que Matt Reeves sabe muito bem o que vai fazer. E pra gente falar de Batman Parte 2, a gente não pode deixar de falar da série do Pinguim, que terá uma ligação direta com o filme. He has a heart attack and dies. Still holding a cigar. A série derivada focada no Pinguim funcionou como uma extensão daquele universo, e se aprofundou bastante na história do Pinguim. E a parte final da série, que claro, não vou dar spoilers aqui, deixou um gancho muito grande pro próximo filme. Mas falando sobre essa série, é uma pena, porque o próprio Matt Reeves falou que Christian Milioti, que ganhou o Emmy por essa série, não vai participar do segundo filme de The Batman. Isso porque, segundo o próprio diretor, o roteiro já estava muito avançado antes da série. E claro que a gente não pode deixar de falar do elenco desse filme. Nós temos, obviamente, o Robert Pattinson como Batman, Andy Serkis como Alfred, Colin Farrell como Pinguim. Esses três já foram confirmados oficialmente. Outros personagens como Jim Gordon a gente não teve a confirmação oficialmente, mas é bem possível que ele estará no filme. Mas agora o mais interessante é o Barry Keoghan como Coringa, que possivelmente pode ter um papel maior nesse filme, mas não necessariamente como um vilão principal. Isso é bem interessante porque, por mais que a gente não tenha confirmação oficialmente de nada, a gente não tem nenhuma cena, pelo menos, dele oficialmente, foi apenas uma cena que foi mostrada depois pela internet. A atuação dele ali como Coringa, pra mim, é maravilhosa. Eu queria ver muito mais sobre esse Coringa que é mostrado ali nessa cena deletada, e se ele tivesse no segundo filme e apresentasse ele, tivesse mais história por meio dele ali, cara, seria fantástico, porque é uma visão diferente, um universo diferente ali, esse Elso Wojs com o Coringa, e você apresentar um personagem, um ator diferente, né, o Barry Keoghan, né, na atuação dele que pra mim é magnífica, cara, seria sensacional. Mas falando de vilões, o que a gente pode esperar pra esse filme? O que várias matérias e entrevistas sugerem é que o conflito vai sair de um
uma coisa mais individual para um quadro mais amplo. Gotham, após a crise, abre espaço para gangues, poderosos corruptos e figuras que surgem da estabilidade. E a própria imprensa descreveu o filme como mais assustador e mais profundo do que o primeiro filme, e foi o próprio Colin Farrell que descreveu que o roteiro que recebeu era extraordinário, embora o papel dele no filme seja relativamente pequeno. E ele ainda aproveitou para confirmar que o segundo filme do morcego vai se passar algumas semanas depois do final da série do Pinguim, e seria muito interessante todo esse conceito do Batman de Robert Pattinson se passando no frio ali, que também leva a gente a um vilão muito bom dele, que é o Senhor Frio. Então você junta Batman Parte 2 se passando na neve, você tem o vilão Senhor Frio, ele pode muito tranquilamente aparecer nesse segundo filme, ou talvez tenha uma pontinha ali ele ser citado, até porque você pode ter outros vilões do Batman aparecendo nesse mesmo filme. Mas claro, a gente tem que esperar pra ver se realmente vai ser isso mesmo. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. E a escala de produção também está sendo bastante comentada nos últimos dias. O cronograma aponta para o início das filmagens entre março e junho de 2026. E sabemos que o Reeves é conhecido pela sua atenção aos detalhes práticos. E para ficar ainda melhor, Luke Hu de Andor e Chernobyl será o design de produção do longa. E vale lembrar que ambas as séries Andor e Chernobyl já venceram o Emmy. Então já espere um processo de produção bem meticuloso, com locações reais e cenários que deem peso a Gotham. E pelo lado comercial, James Gunn está interessado em manter o universo de The Batman como uma franquia robusta, mas dentro da subdivisão chamada Elseworlds, que são projetos que existem fora do cânone principal do DCU. Isso permite muito uma liberdade criativa, para fazer muitos filmes autorais e independentes, sem comprometer em nada o universo compartilhado que James Gunn está criando. Bom, Reeves com sua liberdade criativa e trazer esse universo de Batman para fora do universo cânone do DCU é uma ideia interessante, mas ao mesmo tempo eu digo, pro público em geral, faz sentido isso? Vão entender que são dois Batman separados no cinema, porque o Batman de Brave and the Bond, né, que vai ser criado por James Gunn pro DCU, está sendo feito, tá em produção. Então a gente terá dois Batman no cinema. Isso faz sentido? Cara, pessoas em geral, na minha visão, não entendem, cara. Um exemplo que eu dou, porque eu passei por isso. Quando eu tava assistindo Guerra Civil, perguntaram do meu lado, assim, foi atrás de mim no cinema, Superman não vai aparecer? Ou, se não me engano, foi até minha irmã que perguntou, Superman não vai aparecer nesse filme? Eu falei, não, o Superman é de outra empresa, outro universo. Então, tipo assim, pro público em geral, pra mim, não bota na cabeça que, cara, você tá assistindo um filme do Batman aqui, aí vai ter outro Batman ali, aí, tipo, vai ter um segundo filme do Batman com James Gunn, e a galera vai perguntar, de novo um filme do Batman? Mas acabou de sair um, quem é esse cara? Aí vão perguntar, vamos lá, explicar de novo. Por mais que possa ser explicado pelo YouTube, por tudo, a galera pesquisar, mas o público em geral não tá se importando, ele quer ir no cinema e ver um filme de herói, talvez, mas pra explicar isso pra todo mundo, aí eu acho complicado. E as expectativas do público, como é que elas estão? Bom, quando você tem atores como Colin Farrell dizendo que o roteiro é extraordinário, a gente não tem que esperar menos que isso. E claro, isso já deixa os fãs muito empolgados sobre o próximo filme, mas ao mesmo tempo essa pressão aumenta demais pra ele, porque obviamente o filme precisa corresponder a essas expectativas. Além disso, você adiar a produção que era pra ser lançada em 2025 para 2027, demonstra, claro, uma certa preocupação em entregar uma qualidade pra gente, e evitar erros que podem custar muito caro, tanto para a bilheteria quanto para críticas. Mas veja bem, a gente tem que entender que elogiar roteiro, elogiar filme antes de sair é muito perigoso, porque quem lembra do Martin Scorsese elogiando The Flash? Quem lembra de Tom Cruise elogiando The Flash? Quem lembra de James Gunn elogiando The Flash? Então, olha, você elogiar roteiro de um filme que você está participando é muito fácil. Agora, você entregar realmente um filme bom pros fãs é outra história, porque eu não sei se já comentei com vocês, já comentei em outras redes sociais, que o primeiro filme do Batman, na minha visão, eu achei um pouquinho longo e demorado. Achei que poderia ter cenas cortadas ali que adiantassem o filme, que fizesse um filme mais dinâmico. Mas ter atores elogiando, como foi o exemplo que eu dei agora de Flash, é muito perigoso, porque você tá criando expectativas pros fãs que podem não ser de acordo. Do Flash, pra mim, era basicamente mentira, porque eles já sabiam que o filme ia dar errado e simplesmente elogiaram pra ver se conseguia, nas primeiras semanas, ter um dinheiro ali pra retornar, porque era um lixo, né? Mas pro segundo filme do Batman, eu espero realmente que seja melhor que o primeiro, porque o primeiro, pra mim, não foi tão bom quanto dizem. Mas se ele for melhor, cara, eu vou estar lá na estreia vendo esse filme, porque eu acho sim que é muito interessante. Tô curioso pra ver o que Matt Reeves vai fazer com The Batman, porque, cara, é um filme que tem uma cinematografia excelente, tem uma fotografia muito bom. Cara, o filme é bom, mas poderia ter cenas cortadas? Poderia, mas ainda assim, é um bom filme. Mas me diga você, o que você espera dessa sequência de The Batman? Será que vai ser tão bom ou melhor que o primeiro? Já escreve aqui nos comentários, se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho, porque com certeza, se tiver mais informações sobre esse filme, eu vou trazer aqui pra vocês. Valeu!